Dando continuidade aqui a esses vídeos, nós estamos falando aí da necessidade que temos de conhecer a Deus para compreender o amor de Deus. Então, a gente tem alguns vídeos aí feitos, estamos falando do pecado, que se o homem não compreender, não tiver a consciência, a ciência de que o homem pecou, e não vai compreender o amor de Deus. Só compreendemos o amor de Deus pela ótica do pecado. Então ele veio na pessoa do Cristo, né? Ele é amor, ele veio na pessoa do Cristo, ele pagou o preço por nós. Só um Deus amor poderia fazer isso, pagar o preço por nós e nos resgatar nele. E aí a gente falando aí no vídeo passado sobre a justificação, continuar falando da justificação, Romano 3, 24 diz assim: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados no Filho de Deus, a qual nós percebemos a Ele, congregamos nele, né? A partir do momento que nós somos justificados, nós nos tornamos um corpo com Ele, congregamos nele, esse corpo ele não é formado fisicamente, esse é um corpo espiritual. Veja bem, o quanto é importante compreender que Deus é Espírito. Então nós vivemos nesse corpo espiritual de Cristo, no seu Espírito. Nós tornamos um mesmo Espírito nele, um mesmo corpo. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, que nos convertemos de fato, morremos com Cristo Jesus para o pecado, estamos com Cristo Jesus para a vida com Deus, nós passamos por esse processo do novo nascimento, né? E aí nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, e tornamos o mesmo Espírito com Ele, um corpo com Ele. Então, uma igreja que está aqui em Palmas, Tocantins, a minha cidade, né? Todas as igrejas que estão aqui estão separadas fisicamente, mas que são igrejas de pessoas salvas, né? Igreja realmente de Jesus Cristo, faz esse mesmo corpo de Cristo, assim como quem está em toda a região do mundo. Aonde há uma igreja que realmente é a igreja, é corpo de Jesus Cristo, está fazendo esse corpo conosco espiritual. Então veja bem, o grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Primeiramente, compreender que o homem pecou. E Jesus veio e pagou o preço nele no seu próprio corpo. E aí, o que nós vamos compreender? Quem pecou foi o homem, não foi? Deus, ele é rei, ele é senhor, a palavra dele não volta atrás. Os decretos dele se cumprem, a lei dele se cumpre. Então Deus determinou que o dia que o homem pecasse, ele morreria. E morreu. Aí trata-se da pessoa interior. Depois a pessoa física morreu com o tempo também, porque sem a presença de Deus, ele estava ali esse corpo físico, né? Ele estava ali na região do jardim, ali tinha a árvore da vida, né? Que espalhava vida ali para toda a banda onde os primeiros homens existiam. Então por isso que os primeiros homens viveu muito, né? Mas o que morreu de fato no dia que o homem pecou foi o espírito, foi a pessoa interior do homem, né? E aí era necessário que outro homem se levantasse. Mas como é que outro homem ia se levantar se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como vimos aí no vídeo anterior, lá em Romanos 3, 23? Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Se não compreender isso, não vamos compreender o amor de Deus. Então foi necessário que ele viesse e fizesse homem, fizesse um de nós, para que ele como homem pagasse o preço por nós, porque todos pecaram. Ninguém podia ser liberto do pecado se não viesse alguém que não era aprisionado pelo pecado e soltasse. Como é que existe num cárcere, né, numa prisão aí, digamos aí, 200, 300 homens tá preso. Aqueles homens só podem se libertar se vier alguém fora do cárcere, fora da prisão e abrir ali a fechadura que fecha as grades, que está aprisionando ali, aquela grade ali que está prendendo ali os presos, né? Ou a porta, seja o que for que estiver ali aprisionando os prisioneiros ali, tem que vir alguém que não está lá de dentro, porque os que estão lá de dentro não vai conseguir sair da prisão. Então o homem foi preso pelo pecado, pelo diabo, o diabo armou ali
uma armadilha muito astuta para o homem foi aprisionado pelo pecado, e aí não se libertava, então não tinha nenhum homem que conseguia se libertar do pecado. Então foi necessário que o Filho de Deus, a qual ele é criador ao lado do Pai, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, né? Ele era, ali João capítulo 1 disse que tudo foi feito por meio dele, nada que se fez sem ele. Então foi necessário que ele fizesse um de nós, porque como Deus, ele é o juiz, ele decretou que certamente morria e acabou. E morreu. Agora, ele veio para nos libertar da prisão do pecado, para nos resgatar da prisão do pecado. E para isso ele teve que fazer um de nós, né? Fazendo um de nós, um ser humano, né? Ele se fez carne, né? E aí, ele pagou o preço por nós. Ele não tendo nenhum pecado, ele recebeu nele o nosso pecado. Ele sofreu toda a humilhação, ele sofreu dor, ele foi cuspido, escarrado pelo seu próprio povo. Tudo aquilo que pensa que um ser humano pode sofrer, Jesus sofreu mais no nosso lugar. E ele verteu todo o seu sangue, veio a angústia ali na cruz ali. E ele fez tudo isso como homem, ele não fez como Deus. Assim como ele venceu a tentação lá no deserto, ele venceu como homem, não como Deus. Porque ele veio para vencer como homem. E para nos libertar como homem. Porque só outro homem poderia vencer e nos libertar. Então ele venceu e nos libertou. Então veja que tão grande amor. Se não compreender que o homem estava preso pelo pecado, não vai compreender o amor de Deus. E aí nós temos que voltar a João 3,16. Porque Deus amou. Isso aconteceu, está no passado. Ele amou. Para que todos o quê? Para o mundo todo? Não, para todos que nele crê. Seja salvo. Jesus Cristo, na celebração ali da ceia com os discípulos, ele diz que o sangue dele foi vertido para a salvação de muitos e não de todos. Porque nem todos vão crer, nem todos vão crer. Então ali existe um crer. Quem crê será salvo. Porque a obra redentora aconteceu. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus já aconteceu. Agora é a vez de nós amarmos a Cristo, né, nos confessando a Ele nossos pecados, né, arrependendo nossos pecados, confessando a Ele nossos pecados, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida com Deus, passando por esse processo do novo nascimento, para sermos justificados em Cristo, recebendo esse amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado em Cristo Jesus. Então, se não compreendermos que o homem foi aprisionado pelo pecado, se não olhar pela ótica do pecado, não vamos compreender o amor de Deus. Daí contando no prosseguir que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês.